Agora, não será exatamente uma aula, será um convite que eu vou fazer para vocês, mas que tem algumas reflexões importantes. E eu já vou adiantando que essa vai ser, na verdade, uma aula, a aula mais difícil para eu fazer, a apresentação mais difícil para eu fazer, que tem algumas coisas que eu resolvi colocar nela que eu entendi que são importantes e que eu nunca compartilhei com ninguém. Tá? E quando eu falo ninguém, ninguém. Tá? Então vai ser uma apresentação um pouquinho difícil para mim. Beleza. Então, na primeira apresentação, lá de segunda-feira, eu contei bastante sobre a Duda, né? Eu falei bastante dela, a importância que ela teve na minha vida e tal. Mas a real é que existiram vários, eu falei também um pouquinho da Meg, mas existiram vários outros cães que tiveram uma importância muito grande na minha vida. E eu vou apresentar aqui alguns dos cães que eu já tive, obviamente não consigo apresentar todos, tá? E aí eu vou contextualizar onde eu quero chegar com isso depois. Alguns deles, o Alca, ou Al Capone, conhecido como Al Capone, a Amin, foi uma pastora que ajudou muito a gente em socialização, o Anakin, que é irmão do Alca, a Belisa, que é a mãe dos dois, a Dudinha, a Meg, a Fuca e o Tonton, foi por onde eu comecei no Agility, né, aqui o Tonton, a Ive, aqui é a Coni, que durou pouquíssimo tempo, viveu pouquíssimo tempo conosco. Aqui a Meg, numa tentativa de pastoreio, ela dava cabeçada nas ovelhas, não é exatamente essa maneira. A Belisa, sim, pastoreava muito, muito bem. Aqui a Meg de novo, a Rada, o Tonton de novo, e é isso. Então, eu tive vários dos cães, mas tem uma cachorrinha que eu não tenho foto dela aqui comigo, acredito que eu tenho na casa dos meus pais, que foi a Raco. A Raco foi uma cachorrinha muito especial para mim, pelo seguinte, quando eu entrei no mundo da sinofilia através de um hobby do meu pai, né? Ele estava procurando inicialmente cães que gostassem de criança e fossem cães de guarda, porque a gente morava numa casa, né, que não era em condomínio, e existia um medo ali em relação à segurança. Então meu pai estava procurando alguns cães, e aí ele ficou na dúvida entre Akita e Shiba. Akita e Shiba não, entre Akita e Boxer. E aí ele optou por Boxer e ficou sabendo de uma pessoa que estava doando um casal de Akita aqui em São Paulo, a gente morava em Salvador na época. E aí, beleza, ele viu, conheceu os cães e levou para casa. O macho tinha 5 anos e a fêmea tinha 3. Era a Bairin e o Turo. E foi aí que começou o nosso canil de Akita. Eles que usaram e nasceu uma cachorrinha, que é a Raco, né, que nasceu lá em casa. Então eu vi desde o primeiro dia ela. E ela cresceu com a gente, eu tinha 8, 9 anos, e ela cresceu com a gente até os seus 5, 6 anos. Né? E ela partiu de uma forma bastante difícil para mim, né? Porque ela tinha muito medo de trovões, né? E aí teve um dia que começou uma tempestade lá em casa, ela estava com muito medo, começou a cavar o quintal, começou a cavar, e ela cavou exatamente onde tinha uma espada de São Jorge. E ela mordeu a raiz e acredito eu que tenha ingerido essa raiz. E é venenosa. E aí eu cheguei à noite, olhei para ela, vi que ela não estava bem. Achei ela esquisita, achei ela diferente, né? E era uma cachorrinha que eu tinha uma ligação muito grande, porque todo dia, quando eu voltava da escola, eu deitava na rede, né? E ficava ali passando o pé nela, brincava com ela e tal. Isso acompanhou boa parte da minha infância, né? Então, e aí nesse dia eu vi e falei, putz, ela não tá bem, tem alguma coisa de errado com ela, né? E aí, veja, eu era uma criança na época, né? E eu falei, ela não tá bem, mas amanhã ela vai melhorar. E aí, quando de manhã eu acordei, ela estava assim, deitada no chão, super, super mal,
Aí a gente levou correndo no veterinário e ela foi embora nos meus braços. E eu fiquei assim mal por muitos e muitos meses, né? Todas as vezes que eu deitava na rede e eu sentia exatamente aquele vazio, né? Que não passava, né? E por muito tempo toda vez que eu deitava eu sentia a falta dela e aquilo me consumiu muito emocionalmente, né? E aí, depois de alguns anos, nós tínhamos vários outros cães em casa e assim a gente foi tocando. E o último dia dela, eu lembro assim, como se fosse hoje, né? Tudo o que eu pensei na época, né, de caramba, se eu tivesse levado ela antes para o veterinário, ou se ela não tivesse medo de trovões, ou todos aqueles sis que a gente pensa nesse momento, né? Então passou um filme na minha cabeça, né, exatamente de tudo que eu gostaria de ter feito com ela e não fiz, né? E isso está muito ligado com a tela que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, e aí com todos esses cães que eu mostrei, né, eu tive muitos e muitos outros, eu lembro perfeitamente do último dia de cada um deles. Sabe? Eu lembro com muita clareza como foi o último dia e das coisas que eu pensei com cada um deles. Tudo que eu deixei de fazer que eu gostaria de ter feito, né? Tiveram duas cachorrinhas que não foram momentos tão difíceis para mim. E vai de uns 5, 6 anos para cá que eu realmente comecei a entender isso, que foi exatamente a Meg e a Duda. A despedida delas, lógico, é triste, é doloroso, mas não foi tão difícil para eu superar isso, né? Inclusive, no dia que a Meg se foi, eu tinha aula no Portal, né? E ninguém nem soube que ela tinha ido, só o Marcelo sabia, eu acho. E eu refleti muito, por que com elas, exatamente as que eu tinha mais ligação, não foi tão doloroso, né? E a conclusão que eu cheguei foi exatamente porque eu não tinha muitos cis pendentes. Quando chegou no último dia, na verdade, ao invés de um vazio, eu senti exatamente o oposto. Eu senti assim uma gratidão imensa por elas terem cruzado o meu caminho, sabe? Então, e aí que eu comecei a entender que, na verdade, pelo menos para mim, esse vazio que eu senti com muitos dos meus cães tinha exatamente a ver com as coisas que eu gostaria de fazer e não fiz. Com as coisas que eu sabia que deveria fazer e acabei não fazendo, por algum motivo, né? Ou por falta de conhecimento, ou por preguiça, ou seja lá o que for, né? E aí eu vejo que a frase do Paulo Coelho, acho que ela é muito verdadeira nesse sentido, né? Que é: vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido, né? Eu acho que é uma frase muito boa que ilustra um pouco disso, né? Que muitas vezes a gente deixa diversas coisas para trás que a gente deveria ter feito e que a gente dá prioridade errada para as coisas muitas vezes, né? Então, às vezes a gente se preocupa mais com o sofá que fez xixi do que com a relação que a gente está construindo com o nosso cão. Às vezes a gente se preocupa mais com a casa que está desarrumada do que com a alegria de bagunçar a casa junto com o nosso cão, sabe? E aí, quando eu comecei a entender isso, eu decidi que meu próximo cão, eu não teria cis com ele. Eu realmente faria tudo aquilo que eu realmente gostaria de fazer com ele.
Isso, no meu caso, levou bastante tempo. Foi algo entre eu decidir pegar a tela e pegar a tela, foi um processo de mais ou menos 4 a 5 anos. Então, até eu montar a Tudo de Cão, quer dizer, depois que eu montei a Tudo de Cão, eu nunca mais peguei um cão meu. Eu treinei diversos cães de assistência, cães dos outros e tal, mas eu não me sentia pronto o suficiente para treinar o meu cão. Porque eu sabia que eu não poderia deixar essas pendências. Porque o que eu mais quero é chegar no último dia, seja ele quando for, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. Não sei quando será, mas eu quero chegar no último dia e ter a certeza de que eu aproveitei o máximo que eu pude com ela. Sabe? Eu quero ter a certeza de que eu fiz tudo aquilo que eu realmente me dispus a fazer. Eu fiz exatamente aquilo que precisava ser feito na hora que deveria ter sido feito. Eu não quero chegar lá na frente e falar, poxa, mas se eu tivesse treinado reatividade, ou se tivesse socializado melhor, ou se eu tivesse feito agility, ou se tivesse treinado frisbee, eu não quero ter essas pendências. Entende? Porque eu sei que no último dia é isso que vai passar pela minha cabeça. O que eu fiz com a vida do meu cão. E aí, com tudo isso, E foi assim que surgiu a tela, dentro desse contexto. E aí eu passei 4, 5 anos realmente me planejando para pegá-la. E quando eu fiquei sabendo da tela com a Luísa, e a Luísa está aqui conosco, né? A Luísa é uma pessoa assim, que está fazendo um trabalho espetacular, né, na criação. Eu comecei a conversar com ela pelo WhatsApp. A Luísa já trabalhou conosco na Tudo de Cão, é uma pessoa assim, super, super competente. E quando eu soube que ela estava com uma ninhada muito... que para mim tem muito significado, porque na árvore genealógica tem um cachorro que é o pai da Duda, né? Eu falei, putz, eu preciso conhecer essa cachorra. Né? E aí eu fui lá para Brasília e conheci a Tela. Né? Eu entre todas as escolhas possíveis, só olhei para a tela. Né? Tinham vários filhotes tal. Eu falei, putz, não, essa aqui é a cachorrinha. E aí a gente fez a avaliação, gravei a avaliação, coloquei. A Sara me ajudou no Zoom e foi super, super bacana. Então, quem quiser comprar o trabalho da Luísa, que é muito legal, esse aqui é o Instagram dela, tá? E aí entra a questão, o que significa tela? Né? Que é uma coisa que vocês sempre me perguntam e tem muito a ver com isso. Tem de The Last Day, exatamente o último dia. Então, quando me propus a pegar a tela, foi exatamente pensando e resolvi escolher esse nome exatamente porque eu quero que todas as vezes que eu chamá-la, todas as vezes que eu interagir com ela, que fique muito claro para mim que esse pode ser o último dia dela. O último dia. E se for, eu vou estar tranquilo, vou estar em paz e vou estar feliz por ter tido a oportunidade de ter convivido com ela. Quando esse dia chegar, e vai chegar, para mim, para você, para todos eles, quando esse dia chegar, eu quero estar tranquilo em relação a isso. Então foi por isso que eu escolhi esse nome, que tem um significado muito importante para mim. Eu quero acordar todos os dias, olhar para ela e falar, talvez esse seja o último dia. Vamos fazer valer esse último dia? Vamos fazer realmente... vamos aproveitar que talvez seja. E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Né? O quanto que cada um de vocês com os seus cães aproveitem o quanto que vocês priorizam as coisas na vida de vocês e dos cães de vocês. Quantas vezes eu não marquei reuniões que eu sabia que não ia levar ninguém a lugar nenhum, ao invés de sair para brincar com meu cão.
E quando eu peguei a tela, foi exatamente pensando nisso. Eu falei, eu jamais com ela vou fazer uma reunião que eu sei que não vai levar ninguém a lugar nenhum, se a minha prioridade é brincar e treinar com ela. Então, eu não vou deixar de fazer algo que eu vejo que é realmente importante, eu não vou deixar de treinar aquilo que eu considero que vai ser realmente importante para fazer algo que para mim não faz sentido, entende? Então, eu queria que vocês pensassem nisso e nessa relação que vocês estão construindo com os cães de vocês. Né? Se vocês estão priorizando, de fato, o que é importante para você. Isso eu estou colocando na tela, mas, e a gente está falando de cães, mas isso vale para outras áreas da nossa vida também. Né? Será que o que a gente faz é o mais importante para a gente? Ou a gente está fazendo simplesmente porque alguém falou para a gente fazer? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse último encontro nosso da semana. Né? E aí eu quero convidar vocês para participar do mundo da tela. E o que é esse mundo da tela? É uma série no portal que a gente vai começar a construir esse semestre, exatamente focado na tela, nas coisas que eu estou fazendo com ela, nas dificuldades que eu enfrento. E aí eu separei aqui uma série de vídeos para mostrar para vocês de cães como... Peraí, deixa eu pegar aqui direitinho. Aqui. Então, pegar as dificuldades reais, né? Então, pegar aqui alguns exemplos. Né? Ela debulhando o papel higiênico, né? Ou, por exemplo, ela, sei lá, atacando o rodo, né? Com filhotes normais. E esse tipo de coisa, como que se resolve? Olha a praga que você me vendeu, Luísa. Quero devolver, hein? Vocalizando. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é exatamente como que eu estou lidando com essas questões, como que eu estou trabalhando com cada uma dessas coisas, né, que são coisas que, obviamente, precisam ser trabalhadas. Né? Então, deixa eu pegar aqui aqui tem uma coisa bem legal, que é interessante. Então, por exemplo, aqui estava com a tela na Paulista, né? Sei lá porque está sem áudio. E aí estava tocando uma banda aqui, que eu acho que a tela não gostou muito, né? Mostrou sinais de medo, né? Então, ela no início estava meio curiosa e tal, começou a mostrar sinais de medo, começou a correr, latir, que ela está latindo. Né? Então, como que se lida com essas situações? Por que aqui eu dei um espaço para ela se afastar e depois eu fiz isso, cada uma dessas coisas? Né? Então, o que eu tenho feito com a tela é exatamente registrar tudo isso em treino. Registrar cada uma dessas dificuldades, mostrar como que eu estou trabalhando, né? Exatamente para que outras pessoas no futuro possam utilizar esse conteúdo também e que de alguma forma esse conteúdo possa ajudá-las a melhorar essa relação que ele tem com o cão. Né? Deixa eu pegar um outro exemplo. Como que a gente trabalha para que fique um cão calmo, tranquilo, em ambientes bem bagunçados como esse aqui, né? Onde está tocando música, aquela barulheira, e o cão consiga ficar bem, consiga ficar calmo, tem uma boa socialização. Né? Então, a ideia, basicamente, é mostrar o que... Eu vou pegar, por exemplo, como que a gente ensina os filhotes a brincarem, como que constrói motivação num filhote, com autocontrole, sabendo soltar, sabendo brincar. Né? Então, é apresentar realmente o mundo dela, o que ela está fazendo, né?
E deixa eu pegar aqui a primeira aula de agility dela na pista. A gente começou com um conezinho, né, de um jeito bem atabalhoado. Ó, e olha só que interessante, por que aqui eu estou usando um pedaço de camiseta tendo os maravilhosos brinquedos da Ulha à disposição? Por que eu estou usando um trapo como esse para brincar? Né? Então, tudo isso que eu quero explicar, porque talvez alguns detalhes como esse possam fazer a diferença na sua relação com o seu cão. Então, nas dificuldades, desengajou, não fez o que eu estou pedindo, né? Como que a gente trabalha isso, cada uma dessas coisinhas? Né? E por aí vai. Deixa eu pegar outros vídeos que são legais aqui. Ó. Algumas habilidades diferentes que a gente vem treinando, como, por exemplo, algumas habilidades para ensinar ela a andar, a utilizar as patas de trás. Né? Então, basicamente, eu tenho documentado tudo o que eu faço com ela, né? E o que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão com o cão na mesma fase. Exatamente para que a gente consiga treinar esses nossos cães juntos, para que a gente consiga um ajudar o outro dentro dessas dificuldades. Então, o que é o mundo da tela? Vou voltar para cá para a minha apresentação. É exatamente os treinos dela e construir uma comunidade focada em treinar filhotes. Então, no ano passado, a gente dedicou o treino do portal basicamente no treino de reatividade, onde a gente trabalhou bastante ao longo de todo o segundo semestre, dando suporte para aquelas pessoas que enfrentavam dificuldade com reatividade. A gente montou um programa muito claro, com passo a passo fácil de seguir, tranquilo, exatamente para esses cães melhorarem a qualidade de vida. Nesse semestre, o que a gente está querendo fazer é exatamente focar essa comunidade no treino de filhotes. Né? E uma coisa que aconteceu lá no treino de atividade, que provavelmente vai acontecer agora também, é as pessoas dentro dessa comunidade se encontrarem para treinar juntos. Treinar, socializar, botar eles para brincar e por aí vai. Né? Então, deixa eu só mostrar um pouquinho o que é o portal, que eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem o portal. O portal Tudo de Cão Transforma é um site onde a gente tem inúmeras aulas. Se você vier aqui no mapa do portal, dá para ter ideia de quantas aulas a gente tem. Tá? Então, a gente tem mais de 700 vídeos publicados no portal, tá? Então, tudo que você imaginar relacionado ao comportamento de cães, a gente tem no portal. Tá? Então, desde truques, tem problemas de cocô, reatividade e agressividade, olha quanto material a gente construiu ao longo desse tempo, né? Problemas de comportamento em geral. Né? Então, a gente tem realmente bastante material e a ideia desse semestre é exatamente focar nisso, focar na parte de filhotes. E aqui é a nossa comunidade, onde as pessoas postam, colocam dúvidas, aqui tem os grupos de treinamento, aqui foi focado só no programa Resolva a Reatividade, né? E aí a ideia é, através disso, transformar a vida dos nossos cães, exatamente para que a gente não tenha aquelas pendências que eu mencionei. E aí você deve se perguntar, mas quanto custa? Isso deve custar $1 trilhão para ter acesso a isso. Ah, e uma coisa importante, todos os vídeos da Semana do Filhote estão já no portal, ou estão sendo subidos pelo portal. Tá? Até o final de semana, com certeza, todos vão estar lá. Então, se você perdeu alguma e quer assistir, estará no portal. Quanto custa isso? Deve custar $1 trilhão. Mas não, é extremamente acessível. Ele já é muito acessível. Ele custa R$ 44,90 por mês. Você pode experimentar por 7 dias. Se você achar que não é para você, não gostei do formato, não gostei da cara do Marcelo, não tem problema nenhum. Cancela. Você cancela super fácil. Né? Não precisa falar com ninguém. Você mesmo vai lá e cancela. E se você achar que esse conteúdo te ajuda, te agrega, super, super acessível. Tá? Isso aqui não dá nem meio café por dia. Né? E na Semana do Filhote, a gente resolveu montar um pacote anual para ficar ainda mais acessível. A gente colocou um desconto de R$ 22,90 e fica R$ 418,80, que seria o equivalente a R$ 34,90. Então a gente colocou ainda mais acessível. Aliás, quem aqui é aluno do portal? Coloca aqui. Ó, o Ricardo está sempre com a gente.
Ó, a Kelly, a Livinha, a Carol, o Hulk. Ainda não. A Vanise. A Vanise está com a gente desde que o fogo era a novidade do momento, né, Vanise? Desde que o fogo era a tecnologia. Legal. Ah, legal, Mariana, show de bola. A Livinha desde 2020 também, a Cássia, a Zairon. A Vanise, na verdade, já sou sócia. Ó, o David também. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, salvando meu filhotinho de Shiba. A Thaí também, desde que o mundo é mundo, né? Legal, maravilha, bastante gente aqui. Nossa, olha a Daisy, desde 2017. Desde o início, do início. Caramba. Aí sim, hein? Ó, pergunta importante. Esse valor é para valor à vista, tá? Se for parcelado mensalmente, pode ser esse, você pode cancelar quando você quiser, tá? Agora, o valor, esse pacote anual, é apenas para um valor à vista, que pode ser passado no cartão de crédito. Ah, show de bola, show de bola. Muita gente. Beleza. E aí, esse pacote anual, ele tá disponível apenas nesse link, tá? E a gente vai retirar ao final da semana que vem. Então, vai ser apenas durante a semana para fazer o pacote anual, com esse desconto. Depois, fica isso aqui, que também convenhamos, né? Vai pagar R$1,50 por dia, né? E para você ter acesso a 5 anos de conteúdo, onde a gente colocou mais de um vídeo por semana em média, tá bom? Então tem realmente bastante conteúdo, tá, gente? E uma coisa importante, o conteúdo que a gente coloca não é um conteúdo superficial, né? É como vocês viram aqui na Semana do Filhote, são aulas completas, aulas muitas vezes com tirar dúvidas, né? E toda semana, toda quarta-feira, religiosamente, a menos que seja feriado, a gente tem novas aulas e mais conteúdo. Então você já tem aí conteúdo suficiente para toda a vida do seu filhote e muito mais, tá? Então, e de novo, você pode, se achar que não é para você, não tem problema nenhum, basta cancelar. Tá bom? Então, o que eu gostaria de propor para você, esse é o convite de hoje. Que vocês nunca esqueçam, na verdade são 2 convites. Um é que você nunca esqueça que hoje pode ser o último dia e acompanhar conosco, treinarmos juntos os nossos bebês. Beleza? Ó, que legal, show de bola. Então, para a gente encerrar hoje, queria agradecer muito a presença de vocês, por toda a descontração que foi esse chat, que foi sensacional ao longo da semana. Então, aqui, meu muito obrigado. E fica aqui o convite para vocês acompanharem os treinos da tela, e não só acompanhar assistindo, mas acompanhar treinando junto comigo. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço e tchau. Parou. Falou! Fui.